Fala galera, aqui com vocês, sou o professor Josimar. Hoje vamos enfrentar aí 5 questões de Química. Retirei lá da prova do ano de 2021 da Escola dos Aprendizes de Marinheiro, a IAN. Mas também, isso aqui vale para qualquer prova que você for fazer, né? Suas aulas na escola normal, ensino médio, até no fundamental, ou se você vai fazer no Enem, tá valendo, certo? Química tá na jogada aí. Então o que acontece? Então a gente começar, já peço para você o quê? Se inscreva no canal, né? Se ainda não é inscrito, e bora pro vídeo. O que nós temos aqui? Aqui ele começa com uma tabela, né? A tabela abaixo apresenta as temperaturas de fusão e ebulição das substâncias mercúrio, fenol, cobalto, alumínio, ácido acético. Né? Então lembra que ele me deu uma tabela, então esses valores aqui eu não preciso estar na minha cachola, essas informações eu fiquei colocadas para nós. Então ele me deu a tabela ali, então lembrando, quando eu tenho aqui ó, um PF, né, ponto de fusão e ponto de ebulição, o que é isso? Então ponto de fusão é aquele ponto ali onde está o quê? Está passando ali do sólido para o líquido, né, a fusão do sólido para o líquido. Então nós temos o quê? A coexistência do estado sólido e líquido, né, no ponto de fusão, assim como no ponto de ebulição, a coexistência do quê? Do estado líquido e o estado gasoso. Então, antes do ponto de fusão, sólido. Entre aqui esses dois, eu estou no estado líquido. Passou aqui, vou para o estado gasoso. Beleza? É isso aqui que você precisa saber para poder responder essa questão. Como assim, professor? Então, vamos lá. Ó. Ele fala que o mercúrio é sólido a uma temperatura de 206 graus Celsius. Então, nós vamos lá no mercúrio, que é o primeiro aqui da lista, né? Mercúrio. E vamos localizar o número 206. Eu tenho aqui, ó, menos 38 e 357. Se eu fosse pensar numa linha aqui, ó, onde que eu vou escrever esse 206? Eu vou escrever por aqui, ó, né? Mais ou menos aqui o 206. Aí você viu aqui, né, que se eu estou entre o ponto de fusão e ebulição, eu estou no estado o quê? Líquido. Ele falou que é sólido. Então está o quê? Errado. Agora vamos para o fenol. Né? Ele fala assim, ó, o fenol é líquido a 128 graus Celsius. Então nós vamos de novo aqui no fenol. Aqui é 43, 182. Onde que eu vou escrever? Né? Antes do 43, depois do 43, quer dizer, no meio ou depois do 182? Né, professor? Aqui antes, né? 128, mais ou menos por aí, né? Então aqui vimos que é o quê? Realmente é líquido. Então aqui está o quê? Certinho. Então, letra B é a nossa resposta. Tudo bem? Mas, aqui só para a gente treinar, né? Talvez você está vendo isso aí pela primeira vez. Então, vamos brincar mais um pouquinho aqui, ó. Né? Então, já achei uma resposta, ok? Letra B. Se estivesse lá no concurso, bola para frente. Isso aqui é que nós estamos aprendendo. Então, vamos brincar um pouco mais com a questão. Tudo bem? Então, vamos lá. Ele diz que o cobalto é gasoso a 1090 graus. Então, vamos lá, né? Cobalto está aqui, né? Ele deu até na ordem, né? Deu as informações na ordem. Então, ó, 1090. Olha só. 1090. Onde eu vou escrever 1090 aqui? Opa, o 1090 está aqui atrás. Ó. Tenho que escrever para cá. Ó. 1090. Então, aqui o que é? Estado sólido. Ele, na cara de pau, diz que é o quê? Gasoso. Certo? E aqui, no caso, ele está no estado sólido. Igual que antes, na 206, do mercúrio, né? Era o quê? Líquido, né? Vou botar uma Lzinha aqui, só para a gente localizar. O alumínio é gasoso a 120 graus Celsius, né? Então, vamos lá, né? O alumínio. A 660 graus Celsius eu começo a fazer o quê? O alumínio derreter. Então, a 120 só pode ser o quê? Estado sólido. Então, 120 está aqui para trás, ó. Beleza? E assim vai. É claro que eu não preciso ficar escrevendo os números, só você dá um xizinho ali onde está a posição, tá de bom tamanho. E ele diz que o ácido acético é líquido a 304 graus. Então, 304 graus está para cá, ó. 304. Ele está o quê? No estado gasoso e não no estado líquido, né? Tudo bem? Então, realmente, ó, resposta letra B. Se tivesse alguma outra resposta aqui dando certo, seria essa questão de ser anulada. Mas achamos aí. Então, lembrando, se eu tenho lá o ponto de fusão e ponto de ebulição, o ponto de fusão seria aquele ponto onde eu estou o quê? Sendo estado sólido para o líquido. Tudo bem? Quando eu estou fazendo a volta, esse ponto chama ponto de solidificação, né?
Mas tudo bem. Então, ok aí? Uma questãozinha de química aí envolvendo o quê? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Estados físicos sólido, líquido, gasoso. Tranquilinha, né? Beleza? Estão gostando aí? Então, ó, já vai curtindo aí. Já envia isso aí para alguém. Chama ele aí para estar estudando junto com você. Então, vamos lá. Próxima questão aqui, ó. A questão 42 aqui, ó. Diz, ó. Tem sua estrutura constituída por ligação iônica. Opa! Quem daqui tem a estrutura o quê? Constituída por uma ligação iônica? Aí você tem que lembrar de ligações, né? Então vamos lembrar, a ligação química, a ligação iônica, ela ocorre entre o quê? Entre um metal mais um ametal, certo? Metal, ligação iônica, metal mais ametal. Quando eu tenho ametal mais ametal, a ligação é a ligação covalente. Tudo bem? O exercício aqui não está falando dela, mas é bom a gente estar relembrando. Então aqui, H2O, ó, hidrogênio é um ametal, oxigênio, ametal. Então isso aqui é uma ligação covalente. Carbono e hidrogênio, carbono também é o quê? É um ametal. Hidrogênio, ametal, então covalente. Enxofre aqui, ó, dióxido de enxofre. Nós temos o quê? O enxofre, ametal, oxigênio, ametal. Então aqui também é covalente, certo? Covalente. Vou botar um covalente aqui para não parecer que está, né? Opa, aqui tem o cálcio e o flúor. Opa, se você olhar o cálcio na tabela periódica, né? Ele está o quê? Lá na segunda coluna, ele é um metal. Opa, metal mais ametal, opa, achamos a nossa ligação iônica, beleza? Então tá aqui, ó. Né? Nós temos a ligação iônica onde? Entre o cálcio e o flúor. Aqui só para lembrar aqui um pouquinho aqui, ó, só brincar um pouquinho, né? E acrescentar uma informação, o cálcio ele apresenta 2 elétrons na última camada. O nosso amiguinho flúor, ele tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que acontece? Nesse caso aqui, ó, o flúor precisa de quê? De um elétron, né, para o quê? Alcançar o octeto, para completar a sua última camada com 8 elétrons, ficar, né, com 8. Então o cálcio ele oferece 2 elétrons, porque nessa brincadeira o cálcio fala, ó, vou te oferecer elétron porque eu também quero ficar com o meu octeto completo. Então o cálcio fala assim, ó, te ofereço 2 elétrons. Aí o flúor, ah não, só posso pegar um. O cálcio fala assim, se vira, nem que você faz 2 viagens. Brincadeira à parte aí, o flúor, né, vai receber aqui um elétron, né, esse elétron aqui foi jogado para lá, e vai ter que aparecer o quê? Um outro flúor na jogada, né? Ficou meio embolado aqui, mas vamos lá, vamos escrever aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ter que jogar o outro flúor para cá, né? É por isso que está ali, ó, que no final da história é CaF2. Tudo bem? Eu preciso de 2 flúor, né? 2 átomos de flúor para 1 de cálcio. Tudo bem? E aí tá todo mundo ali completo. Professor, esqueceu do HCl ali. Então vamos lá, só lembrar, hidrogênio é o quê? Ametal. E o cloro? Ametal. Ametal com ametal, ligação covalente. Então isso aqui também é covalente. Beleza? Tranquilo até aqui? Lembrando que essas questões numeradas aí, ó, 41, 42, 43, 44, 45, já foi tirada realmente lá da prova. Né, da prova de aprendiz de marinheiro do ano 2021. É a prova amarela, né? Se for para querer identificar. Tudo bem? Mas lembrando, é química. Vale para o que você está estudando aí. Agora, olha só, né? É claro que esse vídeo aqui está tendo um apanhado aí das questões de química. Então, sempre estou dando uma dica, além de resolver a questão, o que eu estou fazendo? Eu estou explicando onde que vem. Não é simplesmente só marcar ali. Então, continuando aí. Então, olha só aqui, ó. As nomenclaturas dos compostos. Ixi, agora tem que dar o quê? Dar nome isso aí. Então, vamos lá. Aqui nós temos um ácido, já me disse, ó, todo mundo aqui, ó, o primeiro é um ácido, e o segundo é o quê? É um hidróxido. Eu não sei se você lembra, ácido é o camaradinho que começava o quê? Nós tínhamos lá um, né? Ou seja, o hidrogênio ligado a um elemento e uma certa quantidade. Lembrando também que eu poderia ter
além desse elemento? Oxigênio. Né? Vou botar aqui X, Y, Z. São as quantidades que eu posso ter. Beleza? Então, o que acontece? Quando não tem oxigênio, nós chamamos isso de hidrácido. Beleza? Sem oxigênio é hidrácido. Então, vamos lá. Ó. Hidrácido. Então, eu tenho o quê? Com oxigênio, né? Oxiácido. Então, os hidrácidos, a terminação é básica, né? Ó, só lembrar, ó, no final tem que ser o quê? Hídrico. Opa, com essa informação aqui, ó, lembrando, se eu já tivesse essa informação, já estaria partindo para aí, né? Então, nós temos o H2S. Mesmo que você não sabe quem é esse camarada, ele vai me dizer que, ó, sulfúrico, sulfuroso, sulfídrico, ou seja, tem a ver com enxofre. Né? O sulfo aqui é porque é o nome lá do latim e tudo, né? Sulfo. Então, o que acontece? Aprendemos que quando não tem oxigênio, tem algum oxigênio aqui? Você está vendo algum oxigênio aqui? Opa, não tem oxigênio. Então, se está com ico, né? Icoso, né? Famoso icoso, ó, tá fora. Então, aqui, ó, cortamos o que? AD, cortamos o que? A, nem olha a outra parte. Cortamos a B, né? Beleza? Fica isso aí. Então, precisamos estar o quê? Atento a isso aqui. Agora, o que acontece? Agora eu vou ter que fazer o quê? A diferença onde? Aqui no cobre. E aí? Então, eu preciso lembrar que o cobre, aqui no caso, ele tem duas cargas. Ele pode ser 1+, ou ele pode ser 2+. Então, lembra do icoso? O menorzinho é oso, o maior é ico. Se no caso aqui, ó, eu tenho duas hidroxilas para um cobre, isso indica que o nosso cobre está com a carga 2+. Certo? Então, aí no caso, em vez de ser hidróxido cuproso, se fosse carga mais 1, mas como é carga mais 2, eu vou ter o quê? Um hidróxido cúprico. Então, a resposta vai ser o quê? Então, a gente elimina isso aqui e vamos ficar com a letra C. Beleza? Então, letra C aí é a nossa resposta. Tudo bem? Então, fica atento aí. Ficou um pouco embolado aí, né? Mas só lembrando, sem oxigênio, eu chamo de hidrácido, terminação hídrico. Se tiver oxigênio, maior NOx ico, desculpa, maior NOx ico e o menor oso. Tudo bem? E tem outras variações aí quando tem mais cargas. Tudo bem? Em outro exercício aí, que envolve cloro, aí nós chegamos até no perclórico, né? Então vamos lá. Tudo bem? Dando continuidade aí, questão 44. Na coluna 7A da tabela periódica. Lembra a tabela periódica, né? Ela tem o quê? 18 colunas. 18 colunas. Ou 18 famílias. Os elementos representativos usam a terminação A. Então a primeira coluna é 1A, a segunda coluna é 2A. Aí dá um salto, né, lá para a família do boro. Família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. E depois tem quem? Tem a família do gás nobre. A família 7A, né? Então o que acontece? Vou até escrever aqui, ó, uma parte dela. É o flúor, cloro, bromo, o iodo, certo? E o acetato. E agora tem outro elemento aqui, né? Então o que acontece? Essa aqui é a família 7A. Então vamos lá, vamos ver quem ela vai se encaixar aqui. Então já vimos que a última coluna, né? Ela não recebe a terminação aqui, né? Então o gás nobre está fora da história. Isso aqui também é o quê? Não é o metal, porque os metais, ó. Então vamos lá, ó. Esse cara aqui é a família 1A. Isso aqui é a família 2A. Calcogênio é a família do oxigênio, que é a 6A. Gás nobre é a última. Às vezes é usado terminação 0 e tudo. E aqui só pode ser quem? Halogênio, né? Tudo bem? O pessoal até brinca, né?
Que halogênio é a maneira de você cumprimentar um gênio, né? Alô, gênio. Piadinhas à parte, a questão aí, que aqui nesse caso aqui você teria que saber ainda identificar quem é cada família. Então é necessário estudar. Então nessa prova aqui ele me dá uma tabela periódica. E essa tabela periódica ela vem sem nome. Vai todo mundo ali, certo? Tem os símbolos dos elementos, mas não tem os nomes. Na prova do Enem, uma observação, na prova do Enem não vem a tabela periódica. Mas nos exercícios, nos problemas, nas questões, vem lá os dados, né, daquele elemento. Mas alguns eu preciso ter em mente, né? O oxigênio, hidrogênio. Esse sempre está sendo comum, que sempre a gente está falando, nosso dia a dia, eu preciso ter um conhecimento maior sobre eles. Tudo bem? Então aqui o grande finale aqui, nós temos o nosso amiguinho aqui, ó, cloro. Lembra que esse númerozinho aqui de cima, aqui, que é? Representa a massa. E o número de baixo corresponde o quê? Ao número atômico. Certo? Ao número atômico. Ou, no caso aí, o número de prótons. Então, vamos lá. Aqui, ele me deu lá a massa do cloro 37 e seu número atômico 17. O cálcio, 40 de massa e número atômico 20. Tudo bem? Só, né, para a gente lembrar, a massa, às vezes você vai usar a letrinha A para representar a massa, é a quantidade de prótons mais nêutrons. O número de massa é prótons mais nêutron. Tudo bem? Então vamos lá, olha só o que acontece. Só com as informações que eu tenho aqui, vamos ver se eu consigo destrinchar. Lembra? Em cima é massa. Quando a galera tem a mesma massa, eu chamo eles de isóbaros. Certo? Quando os elementos apresentam o mesmo número de massa, é isóbaros. Aqui é 37, 40, então não é isóbaro. Embaixo, quando os números de baixo, seja, o número de prótons são iguais, isótopos, Pzinho, né, prótons iguais, aqui não são. Tudo bem? Isoeletrônico. Isoeletrônico quer dizer o quê? Mesmo número de elétrons. E o número de elétrons, nesse caso aqui, é o próprio número que é atômico. Como o elemento ele não ganhou nem perdeu elétron, o número de prótons corresponde ao número de elétrons. Então, o cloro ali tem 17 elétrons e o cálcio tem 20. Então, não tem como esses dois ser o quê? Isoeletrônico. Tudo bem? Ah, são considerados íons. Lembrando, se não tem carga, não é um íon. Então, se tiver uma carga positiva, eu tenho um cátion. Se tiver uma carga negativa, é um ânion, ou seja, são íons. Só que nesse caso aqui não aparece carga nenhuma. Então, por eliminação, qual a resposta aí? Qual que você marcaria? Letra A. Certo? Letra A. Então, o que acontece? Aqui no caso também, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o seguinte. Como é que eu acho esse número de nêutrons? Porque isótono, né? Lembra que isótons, mesmo número de nêutrons. Isóbaros, mesmo número de massa. Isótopo, mesmo número de prótons. Isoeletrônico, mesmo número de elétrons. E os isótons, mesmo número de nêutrons. Só que aqui não aparece o número de nêutrons. Mas vamos lembrar, número de prótons, desculpa, número de massa é prótons mais nêutrons. Se eu tenho a massa e tiro um próton, sobra quem? Sobra os nêutrons. Então aqui, ó, 37 menos 17 dá quanto? Aqui eu vou ter 20. Não é? Então vou ter 20 nêutrons aqui. E aqui, ó, 40 menos 20. Também aqui eu vou ter o quê? 20 nêutrons. Logo, o número de nêutrons são iguais. Logo, os nossos amiguinhos é o quê? O número de nêutrons são iguais. Então, são isótonos. Tudo bem? Então, obrigado por acompanhar a gente até aqui. Então, aproveite aí para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, né? Para poder estar nos ajudando. E lembrando, né? Tem outras séries de vídeos aí. Acompanhe, aproveite esse canal para você aprender e ajudar o quê? Na sua aprovação. Então, esteja aqui com o seu professor Josimar e até a próxima.